Olá, meu nome é Raquel Oliveira Castilho, eu sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG e trabalho com a química de produtos naturais, tendo como principais linhas de pesquisa aí a triagem de plantas medicinais com bioatividade, principalmente da biodiversidade brasileira. Trabalho com padronização e quantificação de extratos, né, e desenvolvimento de formulações a partir de produtos naturais. E aí, hoje, o objetivo da palestra é eu conversar um pouquinho com vocês sobre a biodiversidade brasileira para o desenvolvimento de produtos com sustentabilidade e acessibilidade. A América Latina é uma superpotência da biodiversidade mundial. 50% de toda a biodiversidade se encontra na América Latina, principalmente três principais países, Brasil, Equador e Colômbia. Se enquadram aí também o Peru, o México e a Venezuela. Nós temos aí, no mundo, 36 hotspots de biodiversidade mundial. Quer dizer que para essas biodiversidades marcadas aqui na projeção serem consideradas um hotspot, elas têm que atender dois critérios. O primeiro critério é sejam vegetais, animais, répteis, né, de espécies no local e que sejam, na verdade, endêmicas, e que esses seres vivos estejam, pelo menos em 70%, ameaçados, né, inclusive ameaçados de extinção. Então, quando pensamos em termos da América Latina, nós temos aí cinco, na verdade, seis, né? Seis biomas muito importantes: a região do Caribe, da Mesoamérica, os Andes tropicais e a região do Chile, aí conhecido como Interrainfall Valdivian Forest. E no Brasil nós temos dois biomas considerados hotspots: o Cerrado e a Floresta Atlântica, né? Então, tendo como principal aí, né, do Brasil, dois biomas, mas um dos mais ameaçados, a gente tem essa Winter Rainfall Valdivian Forest. 95% da sua biodiversidade já foi perdida, né? Então, a biodiversidade, considerando que ela é crucial para a vida humana, né? Porque como a biodiversidade que nós temos água potável, então a gente precisa de água doce para os processos da vida. Nós precisamos do material vegetal para polinização, né? Então é muito importante a presença de abelhas e outros polinizadores também, porque são elas que transportam o pólen, né? Transportam sementes de um lugar a outro e que vai gerando e mantendo, né, essa biodiversidade. Também a biodiversidade é muito importante para a regulação do clima e dos gases atmosféricos também, né? E quando a gente pensa em termos de América Latina, historicamente, ela sempre foi uma fornecedora de recursos naturais. Quando analisamos esse gráfico aqui, ele mostra que a América Latina ela tem um déficit, porque aqui no gráfico ela está numa escala negativa, né, de milhões de toneladas de exportação. Exportação de biomassa, né, que são produtos cultivados no solo. Por exemplo, o Brasil é um país que tem a agricultura muito forte, então a gente exporta o quê? Solo, ao mesmo tempo que também temos aqui muitos minerais, então a gente exporta, inclusive, coisas além do solo, do subsolo também, assim como os Andes do Peru, né? Eles têm uma mineração muito forte em minerais também. Também exportamos combustíveis que são fósseis, tá? E recursos não metálicos também. Então, temos aqui a linha preta no zero,
Ó, então, na maior parte, nós exportamos matéria-prima primária, né, de valor agregado muito baixo, porque ela não foi manufaturada, e a gente importa esses produtos manufaturados com preço muito superior, muito superior. Então, o nível de importação desses produtos manufaturados, ele é muito baixo. Esse gráfico aqui está mostrando uma balança comercial física da América Latina. Então, inicialmente, quem que importava coisas materiais da América Latina? Os Estados Unidos e a Europa. Agora, essa balança já está se deslocando para a Ásia, né? Não mais só os Estados Unidos, mas também a Ásia. Então, esses locais que, como eu mostrei anteriormente, são ricos em biodiversidade, eles possuem alta densidade demográfica, né? Os países que menos exportam é porque são os menores países. E, em contrapartidas, esses países menores têm uma densidade demográfica, populacional, humana imensa, né? E como fica a biodiversidade do país diante dessa grande densidade demográfica, né? Na verdade, quem impacta essa grande perda de biodiversidade, vamos dizer assim, não são as pessoas, ou seja, não é a presença das pessoas, mas em grande parte os impactos que a biodiversidade sofre, tá? É devido às atividades humanas. Então, por exemplo, aí na figura, eu estou mostrando aí uma grande queimada de uma floresta, tá? E a atividade aí é o quê? É a pecuária, é a criação de gado, né? Nós temos aí as indústrias também, a própria agricultura, principalmente a agricultura de monocultura, porque desgasta o solo, né? Com grandes números de exportação de sojas, mas não de produtos, né? Então, isso, com tudo isso, na verdade, com a atividade humana, com toda essa atividade humana, nós temos perda aí de 89% da nossa biodiversidade, tendo aí a América Latina um dos principais pontos de hotspot de biodiversidade, né? Então, ela está ameaçada, sim, né, por essa superexploração agrícola, com a monocultura, como eu falei, e aí, consequentemente, nós temos a degradação do solo, sobrepesca, pesca em épocas, né, de ova, né? Então você tem perdas, né, desses animais, desses peixes na época da reprodução, né? Grande poluição, ameaça dos polinizadores, porque você tem perda da biodiversidade, né? E o grande extrativismo ainda que até hoje temos, né? Esse gráfico aí mostra, principalmente essa linha aqui verde, ela mostra que se nós aumentarmos os esforços em conservação, né, com produção sustentável de alimentos, consumo sustentável de alimentos, porque hoje há muito desperdício, né? Há muito importação para produção de alimentos industrializados. Se a gente comesse o que vem da terra, o que fosse mais natural, nós temos aí mais ou menos em 2050 o retorno da nossa biodiversidade, né? Então, a gente tem aqui escuro, são dados históricos até 2010. 2010 para cá, nós estamos tendo uma perda acelerada, né? Esse amarelo aqui está mostrando os esforços que a sociedade, alguns órgãos da sociedade, têm feito para a conservação dessa biodiversidade, né? Mas tem tentado fazer, né? Mas a gente está aqui, ó. Isso aqui são os esforços atuais da biodiversidade, pensando nessa economia desenfreada, né? De consumismo próprio,
né? Então, a gente consegue, a gente pode fazer essa biodiversidade voltar aí, né, com a produção sustentável de alimentos, o consumo também sustentável. E aí eu trago para o lado dos medicamentos também, né? Consumo sustentável dos medicamentos. Aí agora eu trago aqui essa imagem, que é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba, da família Ginkgoaceae, ela é considerada um fóssil vivo porque ela está aí há mais de 200 milhões de anos, quase a nossa história, né? Ela está aqui desde do homem ainda pré-histórico, né? Então ela está aqui com a sua química tão especializada, né? Ginkolídeos, bilabolídeos, flavonoides, né? Como que ela conseguiu sobreviver? Então, quando a gente olha um vegetal desse, a gente tem que olhar com muito respeito como que ele conseguiu sobreviver por milhões e milhões de anos, né? Então, ele usou de estratégias que foram importantes para a sua conservação até hoje, né? E por que que nós não podemos usar dessas estratégias para viver bem, se alimentar bem, né? Com saúde e preservar a biodiversidade, preservar o nosso ambiente, né? Buscar mais consciência. Então, nós temos aí toda a biodiversidade, plantas, animais, aves, peixes, né? É, com funções ecológicas de troca, né? Então, tem um valor ecológico muito grande. E até hoje elas são fontes de extração de material genético para bioprospecção de novos produtos, né? E além disso, mais agora, né, eu trago a questão da biomimética, fonte de informação. Então, até hoje, a biodiversidade tem um valor em pesquisa e desenvolvimento inestimável. Então, ela é fonte de inspiração para a criação de produtos em todas as áreas, né? Para tornar a nossa qualidade de vida melhor, né? Eu trouxe aí, ó, o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, né, como fonte de inspiração para a gente, pensando na biodiversidade brasileira, né? Então, a gente tem aí a biomimética, que é vida mimética, você vai imitar a natureza, imitar a vida com soluções simples, soluções fáceis, que tornam a nossa vida melhor, né? Então, nós temos aí, ó, embalagens que são bioinspiradas, tá? Como as frutas e os vegetais constroem seus medicamentos, constrói os seus mecanismos de defesa, né? O limão rico em vitamina C, o antioxidante. Você tem aí a casca do limão, né? É uma rutácea, ela é rica em furanocumarinas, né? Que são tóxicas, mas também são antioxidantes. Então, hoje a gente tem já embalagens bioinspiradas. Nós temos aí a textura encontrada aqui na natureza. A gente tem aqui o solo ressecado, né, da nossa caatinga, e com isso aí a gente tem a criação de texturas para a formação de turbinas de avião, inspiradas nessa textura aqui do meio ambiente, né? Nós temos a repelência de águas e outros produtos pelas plantas medicinais, inspirando aí uma roupa que a prova de água, né? E que é estável e que respira ao mesmo tempo, não é formada só e simplesmente por um plástico, né? Nós temos aí as plantas, os anfíbios também, né? Outro exemplo aí é do gênero Acer, né? Que conhecido como Maple. A sua semente, ó, ela inspirou a geração de energia solar
através dos ventos, então a forma das suas hélices, né? Ela vai inspirando aí soluções criativas. A geometria celular inspira metamateriais para os mais diversificados fins, diferentes escalas, né? Aí o pulmão humano inspirando criar produtos de limpeza que são livres de toxicidade, né? E que não falar dos produtos naturais como uma estratégia muito bem sucedida para a descoberta de novos medicamentos. Há milhares e milhares de anos, o homem usa a natureza para curar os seus males, para tirar as suas dores, né? E até hoje existe uma biblioteca química nas espécies que nos inspira a achar, né, estruturas privilegiadas da natureza, que têm confluência em nossos receptores, né? Haja vista o sistema endocannabinoide hoje, toda a descoberta que nós estamos fazendo no nosso próprio organismo através de substâncias produzidas por plantas medicinais, nesse caso a cannabis, né? O tetraidrocannabinoide e outros. Aqui eu estou dando exemplo desse alcaloide lindíssimo, a galantamina, que foi isolado de Galanthus nivalis, né, sendo usado aí mundialmente para o Alzheimer. Outras estratégias aí bem sucedida o imatinib, que é utilizado como citotóxico para leucemia, né? Ele é o inibidor da tirosina quinase e ele tem uma estrutura biomimética como ATP, né? Outro exemplo é o omidemepag, isopropil, que é utilizado para o glaucoma, né? Ele tem a biomimética inspirado o quê? Na prostaglandina E2. E assim, né, uma das bases do meu trabalho é inspirado em soluções baseadas na natureza. Eu trabalho há mais de 20 anos com espécies de barbatimão, né? E o barbatimão já era usado pelos índios brasileiros, era conhecido como Ibá-Timó, que é árvore que aperta, né? Os índios usavam como cicatrizante, usavam para pós-parto, né? E que foram descritos aí pelos naturalistas trazidos por Dom João VI, e em vários compêndios oficiais da época, né? Nós temos aí, ó, os sertanejos têm sempre em suas casas muitas peles de animais selvagens. Quando se quer curtir os couros, retirando-lhes os pelos, são mergulhados durante cerca de 6 dias em um bangué, em que se pôs água e cinza. Em outras zonas da província de Minas, que não deserto, são empregados para curtir o córtex da canifístula, que é Carpus brasiliana, do murici, do barbatimão, que era a cássia astringente na época, né? Outro relato aí do livro Pio Correia, a casca desta árvore da matéria tintorial vermelha que, precipitada convenientemente, produz tinta de escrever. Casca é fortemente adstringente, conhecida pelo nome de casca da mocidade, da virgindade, sendo positiva sua energética ação estípita, espítica e antileucorreica e antidiarreica, hemostática ou paralisante das hemoptises e hemorragias uterinas. E, bem assim, combate as afecções escorbúticas, hérnias, impingens, feridas e úlceras, tendo mais largo emprego na indústria do curtume, o qual aproveita também os frutos. Então, ela já era utilizada como adstringente para curtir couro, era utilizada como tinta para escrever e tinha várias ações farmacológicas, né? Então, eles eram antissépticos, antileucorreicos, antidiarreicos, hemostáticos, parava o sangramento justamente por essa capacidade adstringente que ela tem, que o barbatimão tem, pela presença maciça de taninos, né? Então, como eu falei, aí já vão 20 anos de trabalho com barbatimão.
quando eu comecei minha vida acadêmica profissional, trabalhei na Universidade Católica, no Mato Grosso do Sul, e um dos primeiros trabalhos que desenvolvi lá, né, foi o levantamento das plantas usadas etnomedicamente pela tribo indígena Guarani Kaiowá, na reserva de Caarapó, que é aqui na região da Grandes Dourados, do Mato Grosso do Sul. A capital era aqui, Campo Grande. Tá? Nós levantamos as plantas medicinais mais utilizadas, e uma das mais utilizadas era o barbatimão. E a partir daí, nós começamos a estudar essa planta medicinal, porque além de ser relatada pelos índios da tribo Guarani Kaiowá, era uma das plantas mais utilizadas e comercializadas no mercado central da capital, que era Campo Grande. E aí nós desenvolvemos esse trabalho aí, inicialmente, para o desenvolvimento de um método analítico, para a gente pensar em qualquer produto fitoterápico, nós temos que conhecer quimicamente esse produto. Na época, o barbatimão não tinha monografia farmacopeica, a quinta edição da Farmacopeia de 2011, ela já veio com uma monografia, mas nessa época aí, que foi 2005, não havia. Então, nós preparamos um extrato e um método cromatográfico para trabalhar com os monômeros. E aí identificamos várias substâncias, o ácido gálico, a galocatequina, epigalocatequina, 4-metilgalocatequina, galato de epigalocatequina, entre outras substâncias presentes aqui também, vários dímeros. Então, para isso precisou-se, porque isso aqui, esse grande morro aqui nesse cromatograma, ele mostra taninos de alto peso molecular que não foram separadas pela coluna, né? E conseguimos observar os monômeros aqui, nessa elevação. Então, nós fizemos um preparo da amostra para desenvolver esse método e extraímos com solvente orgânicos apropriados e utilizamos a fase orgânica para quantificar, né? Então, esses são os principais componentes, né? Como falei, ácido galo, galocatequina, epigalocatequina, a catequina e o galato de epigalocatequina, que é esse aqui. Então, nesse método, nós utilizamos a galocatequina e o galato de epigalocatequina como marcadores químicos e quantificamos o barbatimão. E a partir daí, nós fizemos vários testes farmacológicos usando tanto essa fração orgânica quanto essa fração aquosa, bem como seus principais marcadores químicos aqui, e verificamos que a fração acetato de etila, de clorometano, etanólica e a aquosa inibia o TNF-alfa, né, em condições até dose dependente. E aí nós testamos em modelo de artrite reumatoide e verificamos grande atividade farmacológica do barbatimão. Desenvolvemos aí também, a partir desse mesmo material, dessa fração orgânica padronizada, nanopartícula polimérica, né? Aqui uma foto dessa nanopartícula produzida, né? Concentração de barbatimão aqui sendo liberada em até 300 horas, tá? Liberação 30% do fármaco em 7 dias, então uma liberação lenta desse fármaco. E aí nós testamos esse material na forma de filme com essa fração padronizada, né? Então, o filme ele não requer uma mudança dessa cobertura diária, porque ele é biodegradável e, ao mesmo tempo, ele é capaz de armazenar a substância ativa da ferida, liberando-a lentamente, o que favorece o processo de fechamento de feridas, principalmente de feridas complexas, como essa aqui, ó, que as bordas das feridas elas estão distantes uma das outras, né? Então, faz-se a cobertura
e posicionada na derme do rato, então no terceiro dia você já tem uma cicatrização excelente, né? Ou, atualmente nós estamos desenvolvendo aí uma órtese inteligente para cicatrização de feridas, uma nanomembrana com biofármaco multifuncional da biodiversidade brasileira. A partir do barbatimão, nós produzimos o extrato etanólico, a fração orgânica e a formulação, e agora nós estamos adicionando um material poroso para adicionar em órtese, né? Então, esse é um projeto de rede de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico com foco em demandas estratégicas, né? Então, são poucos os produtos no mercado que teriam essa função multifuncional, porque o barbatimão, ele é antioxidante, ele é cicatrizante, ele é anti-inflamatório, então ele traria as características adequadas para um bom curativo, né? Então, muitos dos curativos aí que estão no mercado, eles são só por oclusão, e aí quando a gente retira esse curativo, né, você retira aquele tecido que já estava começando a cicatrizar, né? Outro exemplo aí que nós trazemos é a Lípia alba, que o formulário de fitoterápico da farmacopeia brasileira usa essa espécie como auxiliar no alívio da ansiedade leve, como antiespasmódico e como antidispéptico também, né? Ela é muito rica em iridoides, derivados do ácido cinâmicos, né? Unidades C6, C3 e flavonoides também. Então, nós temos iridóides, fenilpropanoides e flavonoides compondo a matriz química da cidreira, né? A partir de extratos da Lípia alba, nós avaliamos que ela tinha uma atividade anticoagulante, né? Porque esse estudo veio de um projeto no Hospital das Clínicas da UFMG, com pacientes que utilizavam varfarina. Foi levantado, temos vários artigos científicos sobre isso, foi levantado que eles usavam a lípia e não tinha nenhum registro da lípia interferindo ou não na cascata da coagulação. Sabe-se que o uso de varfarina ele é complexo, né? Porque ele tem uma dose, uma faixa terapêutica curta, né? Então, é necessário que se faça ajustes dessa dose mensalmente, um acompanhamento bem perto do médico para quem faz o uso desse tratamento. Então, tem que haver um cuidado muito grande com a alimentação, com o uso de plantas medicinais, com o uso de outros medicamentos também. E a cidreira foi uma das plantas mais utilizadas por essa população, por esse paciente anticoagulado. E não havia nenhum respaldo na literatura científica sobre a cidreira interferir ou não na cascata de coagulação, né? Então, em ensaios in vitro, né, de potencial trombina e PTTT e PF, né, mostrou-se essa atividade anticoagulante. E não há modelos em vivo para testar essa atividade anticoagulante. Então, nós fizemos um ensaio clínico de fase 1 em 40 indivíduos para testar se ela ia interferir na cascata de coagulação ou não ia interferir, né? Esse era o desfecho que a gente esperava, realmente ela não interferiu, mas nós encontramos até um efeito surpreendente, o que gerou uma patente sobre a cidreira, né? Outro exemplo é a cana do brejo, costos espicatos e costos espirales, né? Então, ela está aí sendo descrita desde 1600 para glomerulopatias, pielonefrites, infecções urinárias e nefrolitíase, e hoje ela faz parte da lista de plantas com interesses do SUS, Costos SPP. Né? Então, nós fizemos aí a fitoquímica, a atividade anti-inflamatória de Costos spiralis, nós extraímos as folhas, estudo fitoquímico e pré-clínico, né? E isolamos os cafosídeos, testamos os extratos e as frações da coluna e a substância ativa, ele mostrou essa atividade anti-inflamatória. O extrato apolar hexânico rico
em ácidos graxos e triterpenos, como o ácido ursólico, também mostrou essa atividade anti-inflamatória. Posteriormente, nós padronizamos esse extrato, fizemos a identificação do escafosídeo, isoscafosídeo e flavonoides como a vicinina 2, ambos flavonoides, e quantificamos esses flavonoides aqui do extrato. Fizemos um extrato etanólico enriquecido em flavonoides e testamos também o chá de acordo com o que era utilizado pela população. Então, esse extrato foi padronizado em 2,5% de flavonoide. Ele mostrou atividade anti-inflamatória in vitro de inibição da produção do TNF-alfa. Ele mostrou uma recuperação da função renal em modelo de nefrotoxicidade induzida por cisplatina, recuperação em síndrome nefrótica induzida por doxorubicina. Ele é seguro, né, por teste de toxicidade aguda e citotoxicidade em várias células. Então, podemos ver aqui, ó, a cintilografia dos rins dos ratos, né? Então, o controle, o rim aqui normal. Depois foi injetado a doxorubicina para induzir aí a síndrome nefrótica. E nós vemos aqui o extrato aquoso e o extrato etanólico com recuperação renal, principalmente do chá que era utilizado pela população, né? Então, nós seguimos aí estudando as plantas medicinais, os produtos naturais, pensando sempre no desenvolvimento de fármacos, né? Então, na época da pandemia, nós desenvolvemos um banco de dados da biodiversidade brasileira, que nós denominamos de Antiviral Medicinal Plant and Natural Plant Database, que contém, ele é um banco de dados que está aí público, disponível para se buscar substâncias para testes, né? E a partir daí desenvolver mesmo um medicamento. Então, nós temos aí as substâncias ativas, com o nome comum e o nome da IUPAC, fórmula nesse banco, fórmula molecular em 2D, 3D, foi feito levantamento bibliográfico in vitro de modelos, né, de cultura celular e modelos in vivo e ex vivo também. O banco traz aí o nome da planta medicinal e o uso tradicional também, bem como dados de estudo in sílico, né, como alvos, atividade, métodos de predição e propriedade físico-química, principalmente aquelas de importância farmacocinética, né, como peso molecular, logo de P, pKa, HbA, HbD, e aí vai. Então, ele é uma ferramenta ótima, né, fonte de aquisição e organização e distribuição de conhecimentos relacionados a produtos naturais para descoberta de fármacos e medicamentos antivirais. Então, nós temos aqui a distribuição das propriedades físico-químicas de interesse farmacêutico, né, com a superfície topológica e o peso molecular também, né? E a gente pode ver uma distribuição aí das substâncias do banco de dados, né, que vai aí mais de 600 a menos de 200. A mesma coisa que aqui está o log de P e a correlação, né, entre o log de P e o peso molecular. Então, foi a partir daí da política de plantas medicinais e fitoterápicos de 2006 que aprovou, né, esse decreto que visa desenvolver toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos para atender os critérios de qualidade, eficácia e segurança no uso, né? E também em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares para o SUS, que recomenda a fitoterapia. Nessa época, a fitoterapia e as plantas medicinais entraram para o SUS. Mais tarde, em 2011, foram criadas as farmácias vivas no SUS, que tem toda a cadeia produtiva, desde o cultivo, a colheita, o processamento, o preparo do medicamento fitoterápico
e a distribuição na farmácia, usuários desse medicamento. Com essa política também, nós temos aí a 6ª edição da Farmacopeia Brasileira, que foi de 2019, né, com 147 monografias de plantas medicinais, 89 inéditas. Então, houve um aumento de 150% no quantitativo dessas monografias. Na 5ª edição, a gente tinha 58 monografias. Já na 7ª edição, que saiu agora em 2024, se mantém essas monografias, outras plantas foram inclusas, incluindo produtos à base de cannabis. Além disso, nós temos aí o formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, que já está na sua 2ª edição, foi editado em 2021, trazendo formulações magistrais que oficializam a produção, né, desses produtos em farmácias de manipulação, incluindo a Farmácia Viva do SUS, e dá suporte aos prescritores de plantas medicinais e fitoterápicos, né? Então, eu trazendo todo esse contexto aqui para vocês, eu queria perguntar qual que é a dificuldade para o desenvolvimento e a produção de fitoterápicos de nossa biodiversidade? Por que a gente não pode fazer a produção de plantas medicinais com sustentabilidade? Por que não? Porque esse é um dos gargalos, né? Então, outro gargalo é aí os ensaios clínicos, né? Para corroborar, eu não digo nem validar, né, a voz popular, mas corroborar com o conhecimento popular e agregar conhecimento científico para a gente melhorar a produção desses fitoterápicos, né? Então, qual seria, por que isso não vai para frente, né? Então, nós temos aí grande desafio, né? Conviver ecologicamente, nós com os animais, nós com as plantas, com os mares, com os lagos, né? Fazendo parte de todo esse ecossistema também, né? E sobrevivendo, tirando recursos para vestir, para morar, para comer, mas com sustentabilidade, com inovação e acessibilidade a todas as pessoas, né? Então, eu chamo aqui de um tripé de ecologia, sustentabilidade, inovação e acessibilidade. Então, nós temos que crescer aí a nossa consciência, esse é um desafio das próximas gerações, né? Crescer em consciência da nossa casa, ao mesmo tempo que é necessário trazer inovações para a nossa vida, que torne a nossa vida mais fácil, menos trabalhosa, com mais saúde, né? Então fica aí essa mensagem final, né, para vocês pensarem, jovens estão iniciando, vão iniciar a carreira, alguns já iniciaram, e outros estão iniciando essa carreira agora, né? É o desafio da gente viver bem, com responsabilidade, com consciência, preservando todo o nosso meio ambiente e trazendo inovações para que a nossa vida seja cada vez melhor, sem exagero, que a gente consiga se voltar para a terra, consiga se voltar para a natureza, né? E que todos tenham acesso e dignidade, né? Então, eu agradeço aí, essa é uma imagem da UFMG, nessa época agora, né? Tão florida e seca, né? Final do inverno, iniciando aí a primavera, então agradeço, né? Gnosia é o nome do meu laboratório que eu sou coordenadora, né? De farmacognosia e homeopatia, esse H aqui é de homeopatia também, a UFMG, agradeço a FAPEMIG, que é uma das patrocinadora de todos os meus estudos, CNPq, sou bolsista de produtividades, e a CAP, no nosso programa de pós-graduação, né, que dá a bolsa para os nossos alunos aí, de mestrado e doutorado, desenvolver esses trabalhos lindos, né? Então, fica aqui os meus contatos, eu agradeço muito o convite da comissão organizadora e fico aí à disposição para quem quiser me procurar, mandar mensagem, ou conversar,
ok? Muito obrigada, então.